Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sou o pastor José Carlos e trago mais uma reflexão para você. E dessa vez eu quero falar, amado, sobre o avivamento ali nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. E o tema é: estaria Deus nos mandando um recado? Então eu quero refletir com você sobre o que está acontecendo ali naquela universidade que tem chamado a atenção praticamente do mundo todo, né? E eu tenho acompanhado muitos vídeos, youtubers, pastores que têm falado a respeito, e eu então decidi esboçar aqui a minha ideia, meu raciocínio, né, a respeito do que está acontecendo. Então eu coloquei esse título: estaria Deus nos mandando um recado? Nesses últimos dias, nós temos visto e ouvido sobre o grande mover espiritual ali em Asbury. Acho que é isso, assim que se pronuncia, né? Ali nos Estados Unidos. Eu não poderia deixar também de fazer aqui meu comentário a respeito disto, visto que muitos teólogos, muitos pastores, né, de grande expressão na comunidade evangélica têm se posicionado a respeito, alguns contra, outros a favor, mas eu vou deixar aqui então a minha impressão sobre tudo o que está acontecendo. Bom, pelas informações obtidas, tudo começou com um pequeno grupo de jovens que decidiram continuar orando após o término de um culto rotineiro ali naquela universidade, né? A Universidade Wesleyana, se eu não me engano, é uma universidade evangélica, né? Portanto, uma atmosfera de quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados foi de repente tomando conta daquele pequeno grupo naquele ambiente. E de repente foram chegando outras pessoas e juntando-se ali ao grupo, e deu no que estamos sabendo hoje, estamos vendo, né, pela internet, centenas, milhares de pessoas se chegando àquele lugar ali, alguns curiosos e outros para receberem daquilo que Deus tem derramado naquele lugar. E a coisa foi tão abrangente, tão contínua, depois de uma semana inteira, multidões vêm se revezando em uma adoração contínua. E uma das coisas importantes, interessantes que eu pude observar ali são, vou pontuar algumas delas. A primeira, foi um evento que não estava agendado. Não estava na agenda da igreja esse evento que está durando mais de uma semana. Que interessante, né? Segundo, não houve nenhuma propaganda anunciando que ia acontecer esse evento. Nem foi divulgado também pelos meios de comunicação. Não saiu no jornal, não saiu na mídia, simplesmente aconteceu sem que ninguém esperasse, né? Ou sem que tivesse agendado isso. Terceiro, não havia nenhum pastor de grande expressão no meio evangélico ali, norteando, se expressando ali, né? Você não vai ver o nome de nenhum pregador famoso, nenhum pastor, nenhum apóstolo. E não havia também a presença de nenhuma banda famosa, daquelas que atraem multidões, né? Interessante, ou cantor cantando ali. Não havia jogo de luz, aquelas fumaças que às vezes a gente vê, né, para deixar o culto mais interessante, mais atraente. Nada contra isso, né? Mas só estou colocando aqui que o ambiente estava muito simples, com pessoas simples, ninguém de nenhum nome muito expressivo estava ali. E também não havia ministério de dança, não havia um coral organizado, você vê tudo muito simples e improvisado. E quinto ponto, apenas quebrantamento e adoração fazia parte, e ministração da palavra, né? Fazia parte daquele culto. Isso era tudo o que Deus precisava para se manifestar ali. Era de se esperar, então, que muitos comentários positivos e negativos, né, se levantassem, pois tudo que é fora do comum no meio evangélico suscita dúvidas e também discussões, comentários. Foi assim no início da igreja primitiva e tem sido assim até os dias de hoje. Sempre que Deus faz algo novo, levanta comentários. Será que é de Deus? Será que não é? Vamos ver o resultado disso tudo, tá? A gente fica naquela expectativa. Bom, por outro lado, também é saudável que dúvidas honestas se manifestem, pois temos visto tantos moveres falsos, estranhos, exagerados, que chegamos a duvidar quando acontece um mover verdadeiro, legítimo, né? No entanto, seja qual for o nome que se tem dado a esse fenômeno ali em Asbury,
né? Se é um avivamento, se é um modelo do Espírito Santo, se é um Pentecostes, né? Seja lá qual for o nome que se queira dar a esse evento, o fato é que o movimento é bíblico, ou seja, não há estrelismo, não há holofotes, não há cobertura da imprensa no sentido de ganhar relevância, não há uma denominação sendo aclamada, aplaudida. O movimento, então, ele é, até onde eu sei, bíblico. Né? Sem nome de banda, sem nome de pastor, apenas o nome de Jesus é aclamado ali e glorificado. O testemunho de uma brasileira que esteve lá, inclusive eu estava apanhando esse testemunho numa live, né, do YouTube, ela estava ao vivo, e ela dizia assim que a cidade toda estava tomada por uma atmosfera de adoração e quebrantamento. Os moradores ofereciam hospedagem de graça, porque estava indo muita gente para aquela cidade, e foi realmente muita gente, de outros países, até brasileiros tinha lá. Inclusive esse YouTube, né, que eu vi era uma brasileira, um grupo de brasileiros que foram para lá. Eles ficaram assim impressionados como as coisas estavam acontecendo ali. Né? Como eu falei, moradores ali da cidade que ofereciam hospedagem de graça, lanche de graça, se fosse num congresso ou um outro evento gospel aqui no Brasil ou em algum outro lugar, então a gente já veria ali comércio de livros, camisetas, lanches a preços até acima da média, né? Para angariar fundos para pagar o evento. Mas como ali foi tudo improvisado, né? Não teve, acredito que não teve assim contrato com ninguém foi convidado ou contratado para estar ali ou tocando ou cantando, né? A coisa apenas aconteceu, apenas a presença de Deus, e Deus não cobra ingresso e não cobra nada, né? A única exigência que Deus faz para ele se apresentar num lugar como esse é corações quebrantados e contritos. Então isso é tudo que Deus precisava para estar ali. Bom, seja qual for a nomenclatura que se dê a tudo isso, uma coisa é certa, é de Deus, por uma razão. Em Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, não estou dizendo que com isso está se aproximando aí o arrebatamento, o fim do mundo e tal, mas essas coisas nos levam a pensar que de repente Deus pode estar nos mandando um recado. Eu acho que o principal recado que Deus tem nos mandado através dos séculos e através da história da igreja e dos profetas é: prepara-te para encontrares com teu Deus. Eu creio que esse é o principal recado. E quando isso também aconteceu, isso que foi profetizado nos dias de Joel, né, o profeta que antecedeu o Novo Testamento, né, um dos profetas do Antigo Testamento, isso aconteceu nos dias, e depois aconteceu o cumprimento dessa profecia nos dias apostólicos, ali na inauguração da igreja. E quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles ficaram então tomados pelo Espírito Santo, e profetizavam e falavam em outras línguas, e havia um mover ali que nunca tinha acontecido antes. E muitos dos que estavam observando diziam que era uma embriaguez coletiva, né? Ou seja, eles estavam embriagados, tomaram todas ali, estavam... E outros falaram mal, falaram outras coisas, tal. Os que eram inimigos daquele novo momento da manifestação de Jesus Cristo, daquela nova dispensação, então arrumavam um argumento para desqualificar e desclassificar aquilo que estava acontecendo na inauguração da igreja do Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, pouco depois da ressurreição dele. Bom, mas o que está acontecendo ali em Asbury, se é avivamento no sentido que nós entendemos hoje, eu não sei. Só sei que Deus está movendo os corações ali de uma forma pouco comum, porém completamente bíblica. Mas que lição podemos aprender? Que mensagem Deus está passando para nós nesses últimos dias? Pelo menos uma lição muito prática podemos aprender. Deus não precisa de muito, Ele possui tudo. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está mais presente numa igreja grande, suntuosa, bem equipada, do que está numa igreja pequena na periferia de uma pequena cidade. Na verdade, Deus está onde estiverem
2 ou 3 reunidos no nome dele. Jesus falou isso aos discípulos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. É claro que quanto mais pessoas estiverem, melhor, mas basta 2 ou 3 corações quebrantados ali para Deus se manifestar. De fato, Deus está nos mandando um recado, e talvez ele esteja dizendo o mesmo que disse ali para Salomão centenas de anos atrás. Um relato que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Ouça o que diz ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que eu e você possamos entender o recado que Deus está nos dando. Nós não precisamos ir ali a Asbury para viver essa experiência. Deus pode vir aqui até nós, pode vir aqui no Brasil. Eu tenho certeza que Ele quer, mas a pergunta é: será que nós de fato queremos? Eu tenho certeza que Deus quer vir, mas eu não tenho muita certeza se nós o queremos. É por causa do preço, né? Será que estamos dispostos a abrir mão da nossa forma de cultuar, aquela forma vazia que muitas vezes traz dividendos para nós, que acaricia o nosso ego, ou traz os holofotes da mídia sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação, sobre os nossos pastores? De repente a gente não quer muito isso, porque no lugar onde só o nome de Deus pode aparecer, a gente tem que ter a unção de João Batista que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Agora, acho que nem todos estamos prontos ou preparados para que Jesus cresça tanto em nós, a ponto da sua luz ofuscar o nosso egoísmo, ofuscar a nossa prepotência, ofuscar o nosso status de bom moço. Aí, de repente, ele pode estar nos mandando um recado através dessas coisas que estão acontecendo lá, porque todo esse avivamento, aliás, esse não foi o primeiro, né? Outros avivamentos já aconteceram naquele mesmo lugar e, por incrível que pareça, na mesma época, fevereiro e março. Acho que mais de 5 acontecimentos parecidos ocorreram lá, com centenas de horas. Parece que aquele lugar já tem um histórico, né, de acontecimentos sobrenaturais assim. Então, o que resta para nós é orar e pedir a Deus para que esse mesmo mover aconteça aqui no Brasil, principalmente nessa época de carnaval, né? Enquanto eles estão ali orando, buscando, se arrependendo, o Brasil está alinhado com o carnaval, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, da igreja brasileira, e traga um avivamento parecido aqui para nós. Em nome de Jesus. Eu quero. E você quer? Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.